Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Lembrando então que na aula passada nós estudamos ângulos parte 1 e nesta aula atual estudaremos então a classificação dos ângulos, que é ângulos então parte 2. Para aí sim você poder concluir a sua lista de exercícios, muito bem? Então conto com a organização de vocês lá no caderno, né, para concluir os exercícios que ficou sobre ângulos da aula anterior, né? Então, se nós observarmos aí, na aula anterior estudamos apenas ângulos. Agora, nesta aula, vamos estudar a classificação dos ângulos. Vamos entender o que é um ângulo raso, o que é um ângulo reto, um ângulo nulo, um ângulo obtuso, né? Então, o que a gente vai ver nesta aula aí? Ó, classificação dos ângulos. Podemos classificar um ângulo de acordo com a abertura entre as duas semirretas. Semirreta A, semirreta B, enfim, né? O ângulo nulo é o ângulo que apresenta medida igual a zero, ou seja, as semirretas se sobrepõem, uma fica sobre a outra. Eu vejo apenas uma então, né? Então eu não tenho abertura nenhuma, tá? Então a gente fala aí que esse ângulo é nulo, muito bem. O ângulo de uma volta, né? O ângulo de uma volta, circunferência inteira. Então lembrando sempre, ó, a circunferência inteira vai medir aí 360 graus, tá? Aí é interessante pontuarmos quanto que é o ângulo de uma volta inteira, né? Está aí, ó, 360 graus. Muito bem. Então, a partir dele, eu vou estar vendo os demais, que é um ângulo reto. Então, se tu observar aqui no ângulo reto, olha o que nós temos aqui, ó. No ângulo reto, nós estamos com 1/4 de volta, certo? Ó, 1/4 de volta. Está aí, ó, né? Que representa a medida igual a 90 graus. Então, o ângulo reto, falou em ângulo reto, ninguém precisa falar aí para você que o ângulo é de 90 graus. Então, você pode associar essa palavra aí, porque é uma medida, né, já definida. Usamos esse símbolo para indicar que o ângulo é reto. Que símbolo? Esse pontinho assim. Então, quando eu monto lá e represento e coloco esse pontinho no centro, eu já estou classificando o ângulo de 90 graus. Embora não está escrito 90, é o símbolo de ângulo reto, e o ângulo reto, né, é 90 graus. Muito bem? Então, tranquilo nessa classificação aí do ângulo reto, né? Continuando então, o ângulo agudo. Quando que eu olho para um ângulo e chamo esse ângulo de ângulo agudo, né? Então, nós chamaremos de ângulo agudo aquele que apresenta uma medida menor que 90 graus. Ó. Ângulo agudo menor que 90 graus. Então, associar bastante aí, né? O ângulo, ó, o ângulo agudo menor que 90 graus. Então, se nós pegássemos esse aqui, nós estaríamos dentro do ângulo de 90 graus. Nós pegamos só essa parte aqui, né? Ó, só essa parte aqui. Então, eu estou com um ângulo menor que 90 graus. Ângulo agudo. Nesse próximo, nós temos o ângulo raso. O ângulo raso é o ângulo da meia volta, né? Ó, o ângulo da meia volta. A volta inteira é 360. A metade de 360 é meia. Então, se a volta inteira é 360, então a meia volta é 180. Tá? Então, observaram bem? Vão associando os nomes com os valores dos ângulos, né? Então, o ângulo raso é aquele que mede 180 graus. Pode ser chamado também de meia volta. E é o resultado que obteríamos da soma de dois ângulos retos, né? Então, se eu tenho um ângulo reto para cá, para a direita, outro para a esquerda, 90 mais 90, 180. Então, o ângulo raso é 2 vezes o ângulo reto. Muito bem? Na sequência aí, que é um ângulo obtuso. Então, está aí, ó. O ângulo obtuso é o ângulo que apresenta medida maior que 90 graus. Ó. Está aí, ó. Então, veja que nós encontramos aí o ângulo com menor de 90 graus. Agora nós temos o ângulo com maior que 90 graus. Tá? Então, chamamos aí de ângulo obtuso. Aqui está ele, ó, né? 90 graus seria até aqui, só que ele foi além do 90 graus, né? Então, continuando aí. Exercícios. Agora, qual é a medida de graus de um ângulo? Então, aqui vocês podem pensar um pouquinho, né?
e resolver aí. Quanto seria meia volta? Quanto seria uma volta inteira? Você pode pausar aí já e responder. E depois continuar com nós, né? Olha aí, ó. Meia volta, 180 graus. Uma volta inteira, 360 graus. E nesse exercício agora, o autor pede para ti assim, ó. Observando as figurinhas, nós vamos lá e vemos que temos um ângulo aqui, outro ângulo, né? Ó. E aí ele pede lá, observe como Pedro desenhou os movimentos que fez na aula de educação física. Seus braços e tronco formam vários ângulos. Classifique-os como retos, agudos e obtusos. Então, quando que eu teria um ângulo reto? Né? Vamos lá. Quando que eu teria um ângulo reto? Ângulo de 90 graus. Então, podemos até estar escrevendo aqui. Se ele for reto, vai ser de 90 graus. Né? Agora, vejam só. Se o meu ângulo for agudo, ó, menor que 90 graus. Né? E se ele for obtuso? E se ele for obtuso, então ele passou a ser maior que 90 graus. Tá? Então, baseado nessa informação aí, fica fácil nós estar observando aqui. Então, veja bem, ó. Eu vou analisar cada um deles. Tá? Então, você pausa agora um pouquinho e vai analisar. É reto? Qual deles é reto? Qual deles é obtuso e qual deles é agudo? Lembrando que para ser agudo é menor que 90 graus e para ser obtuso maior que 90 graus, ou reto equivalente a 90 graus. Muito bem? Então pausou, acompanha com nós lá então. Olha, aqui nós temos um obtuso, né? Um ângulo então maior que 90 graus. Aqui, se observar, nós temos um ângulo de 90 graus. Ó. Tá? Importante estar observando aí, ó. Aqui nós temos um ângulo agudo. Tá? Então veja bem, ó. Menor que 90, agudo, e 90. Aqui nós temos um obtuso, ó, maior do que 90, né? E aqui, nesse lado aqui, nós temos também maior que 90. Um pouquinho levantadinho, então não é um ângulo reto. Então, obtuso nos dois. Aqui, os dois fechado, né? Ó, menor que 90 graus os dois. Então, os dois ângulos aqui, agudo. E aqui, os dois ângulos retos, ambos de 90 graus. Muito bem? Então, observa que cada movimento aí que Pedro desenhou, ele com cada braço, com seu tronco, aí ele formou então ângulos diferentes. Por isso que a gente observou cada um deles aí, né? Nesse exercício, complete o quadro referente aos ângulos descritos pelo ponteiro dos minutos quando gira. Né? Então, nós temos um relógio, né? Então, vou lá do 1 ao 2, do 2 ao 5, do 5 ao 9, do 9 ao 3. E nós vamos estar sabendo a medida dos ângulos. Então, quando eu analisar o relógio, eu vou pondo os ponteiros, então, do 1 ao 2. Então, eu vou lá e desenho no reloginho do 1 ao 2, né? O relógio tem um formato de uma circunferência, e se é circunferência, corresponde a uma volta inteira, o ângulo de 360 graus. O que devemos lembrar? Ele já é dividido em 12 espaços iguais, ou seja, o espaço das horas, né? Então, se nós já temos 12 espaços iguais, basta nós pegarmos aí então o 360 e dividir por 12 para saber quanto dá cada espaço desse. E aí sim, ao dividirmos aí, passamos a saber que cada espaço desse, do 1 ao 2, ou do 2 ao 3, do 3 ao 4, que são espaços iguais, passa a ter o mesmo valor de ângulo. Tá? Então eu preciso saber que ângulo é esse, né? Que valor é esse. Então o que a gente fez? Foi lá, 360 dividido por 12, e encontramos então 30 graus. Né? Então sabemos que esse espaço aqui, ó, equivale a 30 graus. Né? Cada espaço forma um ângulo de 30 graus. Agora podemos fazer os cálculos para completar o quadro. Então, do 1 ao 2, se eu pegar lá do 1 ao 2, posso estar respondendo então 30 graus, né? Podemos ou não?
Ó, do 1 ao 2, 30 graus. Do 2 ao 5. Então, observa aí, ó. Do 2 ao 5, olha aqui, ó. Eu tenho um espaço, 2 espaços, 3 espaços de 30. Então, 3 vezes 30, 90. Está aí 90 graus, né? Observando, então, que cada espaço é 30, porque tem 12 espaços no relógio, né? Então, nós sabemos aí que do espaço 1 ao 2, ou do 2 ao 3, enfim, ele tem o mesmo valor nos 30 graus. Do 5 ao 9, então, eu vou pegar na onda. Do 5, 1 espaço, 2 espaços, 3 espaços, 4 espaços, né? Até o 9. Então, se 4 vezes 30, 120, observamos lá, ó. Do espaço 5 ao espaço 9, né? Então, está aí, 120 graus. E do 9 ao 3, está lá, ó, o nosso ângulo raso, 180, meia volta, né? Observaram? É bem tranquilo aí. O exercício número 4. Um ângulo de 3/4 de volta mede quanto? O quanto vai medir um ângulo de 3/4 de volta? Então, quer dizer o quê? Não é uma volta inteira, né? Mas é quase uma volta inteira. Tá? Então, observa lá. Nós vamos pegar, então, 360 e vamos dividir por 4. Encontramos 90. Aí, como nós temos 3/4 de volta, então 13 vezes 90. E encontramos aí, então, 270. Que sempre lembrar, então, que uma volta é igual a 360. Mas eu quero 3/4 de volta, né? Então, observar a resolução? Então, está aí. Na sequência, então, nós teremos lá um desafio. Um ângulo agudo ou um ângulo reto? Quem é maior? Né? Um ângulo agudo ou um ângulo reto? Até esse momento, tu já deve saber e tu vai pausar essa parte e vai resolver sozinho, né? Então, ó, um ângulo reto ou um ângulo obtuso? Qual é maior? Um ângulo agudo ou um ângulo obtuso? Qual é o maior? E qual reflexão que você vai fazer? Vai lembrar do ângulo reto, que é 90. Qual deles que é maior que o 90? O obtuso ou o agudo? Né? E a partir daí fica fácil você estar respondendo, tá bom? Então, uns minutinhos aí para ti. E aí, na sequência, você vem com nós aí. Temos lá, então. Quem é maior? Ângulo agudo ou ângulo reto? O ângulo reto. Tudo bem? Porque o agudo é menor que 90 graus e o reto é 90. Qual é maior? Um ângulo reto ou um ângulo obtuso? Um ângulo obtuso, porque o obtuso é maior que 90 graus. Um ângulo agudo ou um ângulo obtuso? O obtuso, porque o agudo é menor que 90 e o obtuso é maior que 90. Tá? Então, é um desafio fácil, né? Para você memorizar aí a regrinha da palavra obtuso, reto, né? E agudo. Muito bem? Continuando, então, nós temos lá. O que nós vimos na aula de hoje, então? O que nós aprendemos hoje? Que o ângulo reto é 90 graus, que o ângulo agudo é menor que 90 graus, tá? Que o ângulo raso equivale a 180 graus, né? Chamado também de meia volta, né? É maior que 90 graus é o nosso ângulo obtuso. E sabemos também que a volta inteira, então, uma volta, o ângulo de uma volta é a circunferência e é 360 graus. Muito bem? Próxima aula, então, vamos fazer a correção dos exercícios, então, que vocês têm lá. Até a próxima aula. Aquele abraço a cada uma, né? Boa semana. E não esqueça lá, então, de concluir os exercícios que ficou da aula anterior.